Fibrilação atrial é um desses termos em medicina que aparece em um monte de contextos diferentes. Aparece quando você está aprendendo as arritmias da CLS, quando você está estudando o tratamento do AVC, em medicina intensiva. Aí acaba que no final das contas você deu várias pinceladas nesse tema, mas nunca parou para lidar com esse assunto de um jeito completo. Pronto, você chegou no lugar certo. Fibrilação atrial é uma despolarização desorganizada dos átrios. Um monte de células inicia um potencial de ação ao mesmo tempo, e isso faz a frequência atrial ficar enorme, fazendo chegar impulsos no átrio ventricular de um modo completamente errático. O que acontece então é que os ventrículos vão acabar sendo despolarizados numa sequência totalmente errática também, e é isso que dá origem ao chamado ritmo cardíaco irregularmente irregular. Esse irregularmente é para marcar a diferença com outros ritmos, tipo bloqueio AV 3/2, que também são irregulares, mas os batimentos perdidos acontecem numa sequência previsível, enquanto que na FA o ritmo é totalmente errático. No eletro, ele é demonstrado por intervalos RR variáveis, e no exame físico você vai palpar um pulso altamente irregular com amplitude variável. Na ausculta, a mesma coisa. Bulhas cardíacas altamente irregulares e de fonese variável. E isso tudo varia tanto porque, com intervalos diferentes entre as contrações ventriculares, o tempo de enchimento cardíaco também varia, o que leva a um volume sistólico diferente a cada batimento. Essa ausculta cardíaca bizarra da FA tem um nome bem poético, Delirium Cordis, que é até bem didático, eu acho. Enfim, existem 3 problemas principais em se ter fibrilação atrial, e para cada um dos problemas existe uma estratégia para resolver. O primeiro e mais importante é que, se a fibrilação atrial estiver causando um ritmo ventricular muito exagerado, não dá tempo de o coração encher de sangue e o débito cardíaco vai lá embaixo. Essa é uma das taquicardias do ACLS, e a ideia é que, se um paciente tiver FA causando instabilidade, que a propósito são 5 marcadores, as manifestações de baixo débito, hipotensão, sinais de choque e confusão mental, e as manifestações cardíacas, dor torácica e sinais de CC. Então, se tiver instabilidade, o tratamento é sempre choque, no caso, cardioversão elétrica sincronizada. Esse é um paciente que está morrendo e você precisa fazer alguma coisa naquele minuto. Fora dessa situação crítica, a segunda coisa mais importante é o risco de AVC. Fibrilação atrial faz o átrio contrair de um jeito esquisito. Aí o sangue que está lá dentro não flui direito e pode ficar parado em algumas partes. Essa estase faz o sangue coagular, e umas partezinhas desse coágulo podem se soltar e seguir a corrente sanguínea, e atingir o território vascular mais nobre do corpo, o cérebro. O jeito de prevenir isso é usando anticoagulante. Em ensaios randomizados, o risco de AVC diminuía em 2/3 no grupo tratado com varfarina, uma diferença gigantesca. O risco de sangramento também aumenta, acontecendo em mais ou menos 0,5% dos pacientes por ano. Juntando essas duas informações, fica fácil perceber que não é todo mundo que tem fibrilação atrial que precisa tomar anticoagulante, porque dependendo do perfil, pode ser que a diminuição do risco de AVC não justifique o aumento de risco de sangramento. O que guia essa decisão clínica é a estimativa do risco de AVC, e a ferramenta mais usada é o score CHA-2-VASc. Isso é uma sigla em inglês que é C para CHF, ou ICC, insuficiência cardíaca, H de hipertensão, A de age, ou idade, D de diabetes, S de stroke, ou AVC ou AIT prévio, VA de doença vascular e S de sexo. O C fica só para completar a sigla, daí em inglês eles fazem uma gambiarra e falam sex category. A regra é que se uma pessoa tiver um CHA-2-VASc de 2 ou mais, geralmente anticoagulante vale a pena. Cada um desses itens vale 1 ponto, com exceção do AVC prévio e da idade, que se for maior que 75 anos, valem 2. Para usar como exemplos, uma pessoa com CHA-2-VASc máximo, que é 9, tem 12% de risco de AVC por ano. É um risco gigantesco, e usar anticoagulante corta 2/3 disso, levando para 4%. Obviamente, a queda de 8% justifica o aumento de mais ou menos 0,5% no risco de sangramento. Uma pessoa com CHA-2-VASc 2 tem 2% de risco de AVC. Aí o anticoagulante diminui 1,2%, que também é superior a 0,5% e geralmente vale a pena. Com CHA-2-VASc de 1, o risco de AVC é 0,6% ao ano. Ou seja, que você ganha em diminuição do AVC, você acaba perdendo com o aumento de sangramentos. Por isso que um score de 1 ou 0 geralmente não vale a pena, e de 2 para cima costuma valer. Beleza. Por último e menos importante, fibrilação atrial por si só pode causar sintomas. 50% tem dispneia, 30% dor torácica, 30% palpitações, 20% tonteira e pré-síncope e 10% fadiga. A proporção de pacientes que não tem nenhum sintoma é
é 20 a 40%. Ou seja, tratar a fibrilação atrial diretamente pode ser essencial para melhorar a qualidade de vida. E a ideia aqui é igual a de qualquer tratamento sintomático. Você parte do menos invasivo e, de acordo com a resposta, vai escalando o tratamento. A primeira estratégia é controle de frequência. Usa beta-bloqueadores ou bloqueadores de canal de cálcio para diminuir a frequência ventricular. Como ela é o maior responsável pelo débito cardíaco, isso geralmente resolve os problemas hemodinâmicos. Se isso não funcionar, o próximo passo é o chamado controle de ritmo, que é basicamente cardioverter a fibrilação atrial em um ritmo sinusal normal. A droga principal é a amiodarona, mas tem um monte de outros antiarrítmicos e não faz sentido entrar nesses detalhes para esse vídeo não. Existe um asterisco importante aqui, que é a ideia que cardioverter uma pessoa que tem fibrilação atrial já instalada pode deslocar um coágulo e causar um AVC. A regra geral é que, a não ser que a fibrilação atrial seja documentadamente muito recente, com menos de 48 horas de duração, existe risco de ter um coágulo nos átrios. Então a estratégia é a seguinte: se tiver acesso a fazer um eco transesofágico para ver se tem coágulo no átrio, faça. Se tiver coágulo, tem que anticoagular o paciente por 3 semanas antes de cardioverter e manter anticoagulado por 4 semanas depois. Se fizer o eco e não tiver coágulo, pode cardioverter direto, mas mantém a anticoagulação também por 4 semanas. Caso não tenha como fazer o eco, assume-se que o paciente tem coágulo e trata naquele esquema, anticoagulantes por 3 semanas antes e 4 semanas depois. Algumas vezes pode tentar associar a cardioversão química, que é usando medicamentos, com a elétrica usando choque, para ter mais sucesso. E se apesar de tudo isso, o paciente não estiver cardiovertendo, o último recurso é a ablação. Isso significa entrar com um catéter lá no coração e queimar o tecido que está causando FA. O mais típico é a FA se originar nas veias pulmonares. Então o procedimento mais comum é fazer círculos em volta das veias pulmonares, desconectando eletricamente esses focos arritmogênicos do resto do átrio. Pronto, isso é tudo. Recapitulando por ordem de importância e de urgência. Fibrilação atrial, 3 decisões. Está dando arritmia instável, reconhecer rápido e tratar com choque. A longo prazo tem risco de AVC, então tem que ponderar o risco e dar anticoagulante. E pode causar sintomas. Aí você segue a escadinha de controle de frequência, controle de ritmo e ablação. É claro que se você cavar mais fundo, você vai encontrar mais coisas sobre FA. Mas eu acho que isso aqui é a estrutura principal, que serve para organizar os conceitos na cabeça e vai resolver a maioria dos problemas que um médico ou médica vai lidar em relação à FA. Eu deixei o link para essa diretriz de manejo da FA nos comentários. Então, para respaldar suas decisões futuras, use o documento deles. Então é isso. Obrigado pela atenção mais uma vez. Se inscreva no canal e deixe comentários falando de temas que vocês querem saber. E fiquem ligados para saber mais sobre assuntos misteriosos e intrigantes explicados de um jeito que fica fácil.